E aí, meus queridos e queridas atualistas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso e hoje eu vou conversar com vocês sobre o aumento de limite da Nubank. Só que assim, gente, hoje o assunto é técnico. Afinal, como é que eles avaliam na parte técnica o limite? Eu não vou aqui te mostrar, vai lá e atualiza tua renda no aplicativo, vai lá. Não, não é isso o assunto, é mais profundo e tu vai começar a entender sobre comportamento financeiro para ter aumento de limite na Nubank. Eu estudei bastante informações, até detalhei 6 pontos importantíssimos que tem na análise da Nubank, até falando sobre termos técnicos como Machine Learning, que é um sistema de inteligência artificial que a Nubank utiliza para fazer avaliações. Enfim, eu vou dizer tudo nesse vídeo, eu acho que isso vai ser muito importante se tu almeja sair ou não da Nubank porque não está aumentando, ou trocar o teu comportamento para aumentar o teu limite da Nubank. Então é um vídeo totalmente diferente que tu não vai achar aí em qualquer local no YouTube, é um vídeo te explicando detalhadamente. E já vou te pedir uma gentileza, se tu achar que esse conteúdo ou que tu acha que o meu canal é relevante, já vai deixando teu like, se tu não é inscrito, te inscreve no canal e ajuda a Atualizo a continuar seu crescimento. E lembrando que toda sexta tem live aqui no canal. Vamos lá. Vinícius, então como é que acontece essa questão de aumento de limite? Bom, a Nubank ela utiliza 6 pontos importantes, tá? E eu quero destacar esses 6 pontos, sendo que 2 eu tenho que conversar com vocês a respeito. Primeiro, são os dados pessoais e financeiros. O Nubank ele coleta informações pessoais e financeiras dos clientes, como a renda, o histórico de crédito, através do Open Finance e também do Banco Central. E esses dados são essenciais para avaliar a tua capacidade de pagamento do cliente. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, o Nubank ele tem que avaliar o que tu já tem no mercado. O que os teus dados que o mercado tem informam para ele. Esse é o primeiro ponto de análise que a Nubank vai fazer. É o score, Vinícius? Não, esse é o segundo momento. O primeiro momento é a dados pessoais e financeiros. Ele vai avaliar o que tens lá no Registrato, no Banco Central, o que tu tens através do sistema do Banco Central, que só pessoas, empresas de instituições financeiras conseguem acessar, que é o Sisbacen, que eles vão lá analisar o sistema deles. Enfim, de todas essas informações, a Nubank vai lá e começa a avaliação do teu limite. O segundo momento é o score de crédito. Ele utiliza Serasa, SPC e mais outros, que eu não me engano, que são empresas que entregam para ele indicadores sobre o teu comportamento com crédito. Como tu te comporta com os créditos fornecidos para o teu CPF. Isso é muito importante para eles. A terceira opção, o sistema que ele faz é uma análise de risco. Como é que funciona essa análise de risco? A Nubank ela utiliza um algoritmo, tá? Que se chama Machine Learning, que é para realizar uma análise de risco. Esses algoritmos consideram diversos fatores como a frequência do uso do cartão, o valor de transação e comportamento de pagamento, tá? E isso aí é uma sub-área da inteligência artificial, o aprendizado de máquina, que ele permite que o sistema aprenda e faça previsões baseadas nos seus dados. O que ele vai acontecer? Tu vai começar a fornecer, ele vai coletar dados, tá? Da tua Nubank, vai começar a coletar dados de como é que é o teu Open Finance em outro banco, como é que funciona tudo dentro da Nubank, como é que funciona toda a tua movimentação. Ele vai coletar tudo isso com uma frequência maior, inclusive os usos do cartão. Ele vai fazer um pré-processamento desses dados todos. Ele vai pegar e analisar tudo isso, vai fazer um processamento. Ele vai analisar um pré-processamento. O que vai fazer com esse pré-processamento? Ele vai limpar algumas informações que são duplicadas, algumas informações que não têm necessidade e vai relevar posições mais importantes. Ele vai fazer depois uma divisão desses dados, que ele faz em conjuntos e começa a fazer treinamentos e testes, tá? Isso tudo o algoritmo. Gente, a gente tem que analisar que, pra gente ver, antigamente se fazia uma análise de crédito com informações das pessoas, faziam a análise de crédito. A gente ia no banco e o banco ia para um comitê e o comitê analisava. Hoje em dia, com a inteligência artificial, já tem comportamentos padrões. Eu já vou te explicar isso também. Depois tem o treinamento de modelo. Esses algoritmos, tá, do Machine Learning, ele faz uma árvore de decisões. Ele vai lá e forma umas árvores de decisões e umas redes neurais e as máquinas. Tipo assim, tudo que é algoritmo, inteligência artificial, ele faz uma rede neural para fazer o melhor balancete e tomar decisão. E aí ele vai fazer a avaliação, depois de todas as informações, se ele vale a pena ou não te entregar crédito. Como é que funciona a implementação? Olha só a aplicação na prática. Se um cliente começar a usar o cartão de crédito com mais frequência e faz transações de valores altos, o modelo da Machine Learning pode identificar isso como um possível aumento no risco de crédito. Olha só essa informação. Vinícius, então quanto mais eu utilizar o meu cartão, mais eu vou aumentar o meu risco? Não. Se vamos supor que tu tens um padrão de gasto, isso ele fala no segundo momento, que é a projeção de gastos, que eu vou falar para vocês. Vamos supor que tu utiliza o teu cartão, tá?
utiliza aquela base de 1.000, 1.000, 1.000, aí do nada 3.000. Aí ele vai, primeira informação, ele vai ver como é que tu vai te portar em cima desses 3.000. E aí depois que ele vê que tu usou 3.000 e começou a te apertar financeiramente, não conseguiu pagar toda a via do cartão, ele começa a mandar alerta de esse risco não começa. Então isso também é um fator muito importante que ele vai fazer. Esse algoritmo, ele vai fazer toda a tua leitura e em cima do teu comportamento que tu vai ter, ele vai entender se é ou não. Mas isso é uma das 6 opções. A primeira é os dados financeiros, a segunda é o score, a terceira é praticamente a análise de risco que tu vai ter, funciona assim. A quarta é a projeção de gastos. A projeção de gastos futuros, não a que tu já tem. Ele vai entender através do algoritmo mesmo do Machine Learning, ele vai analisar, Learning, eu não sei falar a pronúncia em inglês corretamente, tá? Ele vai fazer uma projeção de gastos. Como ele vai fazer essa projeção de gastos, Vinícius? Ele vai coletar os teus dados históricos, o que tu já tens na Nubank e o que tu já fez com o Open Finance, tá? Ele vai identificar padrões de comportamento através dos algoritmos. Ele vai verificar, olha, o Vinícius, ele utiliza lá em todos os cartões, ele gasta tanto por mês. Se tu usar o buscador de boletos, se tu entender, essa inteligência artificial já está até inclusa. Porque eu paguei uma conta de água na Nubank que não está no meu nome. E ele já ativou um lembrete dessa conta de água todo mês para mim. Ele não sabe o valor da conta de água, mas ele diz, Vinícius, uma conta mais ou menos de R$100 tens ali personalizada para poder pagar para te não te esquecer. Então, é para te ver como esse algoritmo vai funcionar. Ele faz uma identificação de todos os padrões e faz uma previsão de gastos futuros. Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Um cliente gasta em média R$2.000 por mês, mas esse valor sobe para 13.500 em dezembro devido às compras de Natal. Então, a projeção é um sistema que o cliente gastará cerca de 13.500 em dezembro do próximo ano. E então, o Nubank pode aumentar temporariamente o limite do cartão de crédito apenas em dezembro. Isso aí é gastos sazonais. Agora, gradual de gastos, tá? Um cliente começa a usar o cartão um gasto médio de R$1.000, mas esse valor tem aumentado gradativamente, tá? R$1.500, R$1.200 até chegando a R$2.000. Então, o sistema projeta que o cliente continuará a aumentar os seus gastos, possivelmente chegando a R$2.000 por mês. Então, o Nubank aumenta o limite de crédito. E o 3, que é os gastos estáveis. É simplesmente tu mantém o gasto padrão sempre. O meu caso eu consegui identificar dentro do Nubank que eu estou com o meu gasto mensal ativo. Por mais que eu tenha usado todo o meu limite do cartão, olha só que interessante essa análise diferente de crédito que a gente vai fazer. Por mais que eu tenha usado todo o limite do cartão, o meu pagamento é sempre o mesmo. É 700, 800, 900 reais por mês. Nunca passa disso durante meses, anos. A Nubank deve pensar assim, cara, por que eu vou aumentar o teu limite do cartão de crédito se tu gasta a mesma coisa sempre? Então, isso é uma coisa que eu comecei a pensar. Realmente a Nubank, ela tem o porquê ter me estacionado no crédito. Bom, depois que ele faz todas essas análises, tem a quinta, que é os dados externos, que é o Nubank que utiliza informações de fontes externas, como histórico de pagamentos, valores de parcela de compra e data de vencimento dos pagamentos. E também o dados de cadastro dos consumidores, que é o cadastro positivo. Se os dados cadastrais do cliente estão sempre atualizados e corretos, isso pode ajudar no indicativo. O que acontece com tudo isso? Ele vai fazendo aquele famoso ajuste periódico. Ele vai entendendo todas essas análises e vai aumentando o teu limite ou não. E depois, no final, ele espera um feedback do cliente. O que é o feedback do cliente? O cliente vai ou não solicitar aumento de limite. Ele vai pedir? Ele não vai pedir? Com todas essas informações, ela começa a fazer análise de dados. Gente, isso que eu estou dizendo é a maneira técnica de atualiza a tua renda, movimenta a tua conta, recebe meios de pagamento pela tua conta. Tudo isso engloba essas análises. Só que eu estou dizendo uma parte mais técnica para te abrir a tua mente como eu abri, que às vezes usar todo o limite não é aumentar a tua compra. A gente tem que pensar, gente, eu estou sempre pensando em coisas diferentes, coisas para abrir a mente, não para ficar sempre naquele coisinha do aplicativinho ali, fazer aquelas atualizações que a gente já viu que não resolve. Então eu vou mudar a minha postura que eu tenho com a Nubank, eu vou mudar o meu jeito de analisar para ver se com isso eu consigo aumentar os meus limites de crédito. E tu, gostou desse deslumbre que eu te falei? Eu sei que não era como tu gostaria que fosse. Aumentar o explicativo. Porque você já fez 200 vídeos aí, é só olhar no canal. Eu vim querer ser mais técnico. Te mostrar que existe sim um conteúdo diferente aí pra gente poder estudar e analisar juntos. Eu vou utilizar isso que eu te expliquei agora. Vou ver se eu consigo aumentar o meu padrão de limite do crédito da Nubank. Gostou desse vídeo? Deixa teu like, inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.